Notícias do dia, ano 8, número 2574. Dia 7 de dezembro de 2023, quinta-feira. Datas comemorativas. Dia do médico cirurgião plástico. Dia Nacional da Assistência Social. Dia Nacional da Silvicultura. Dia Internacional da Aviação Civil. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 21 graus, máxima de 35 graus, Goiânia, Goiás. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 4,90. Valor do euro, em baixa, R$ 5,27. Índice Bovespa, em baixa, 1,01%, 125.622 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 1,98%, valendo R$ 214.768,12. IPCA, em alta, 0,24%, outubro 2023. Taxa Selic, em alta, 12,25%, 1 de novembro de 2023. Valor do ouro, R$ 322,05. Notícias nacionais. Voo para resgatar mais brasileiros em Gaza decola nesta quinta-feira, dia 7. Ministério das Relações Exteriores lista 102 brasileiros e familiares próximos de brasileiros interessados em repatriação a partir da faixa de Gaza. Votação de privatização da Sabesp é suspensa por tumulto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Parlamentares votavam um projeto que visa privatizar a Sabesp. PL é uma das propostas do governo Tarcísio de Freitas. STF suspende julgamento sobre quarentena para políticos e estatais. Ministro Nunes Marques pediu vista e interrompeu a análise, que ainda não tem data para ser retomada. Até agora, placar do julgamento está empatado em 1-1. A Advocacia Geral da União enviará equipe a Alagoas para avaliar possibilidade de repactuação. Medida tem o objetivo de ampliar reparações socioambientais, após agravamento da situação geológica em áreas afetadas pela exploração de salgema. Juíza da 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte manda soltar brasileiros investigados por suspeita de envolvimento com o Hezbollah, grupo paramilitar xiita do Líbano. O Ministério Público Federal concordou com soltura dos homens após quase um mês da prisão. Viagens ao Líbano motivaram a investigação. Polícia Federal deflagra operação contra invasão e desmatamento de terras da União nos estados do Pará e Mato Grosso. Estimativa é de que cerca de 22 mil hectares tenham sido grilados e que boa parte das terras tenham sido desmatadas para a criação de gado. Polícia Federal e IBAMA desmobilizam garimpo ilegal em Manaus, Amazonas. Durante a Operação Tempestade Aurífera foram inutilizadas 7 dragas atracadas no centro de Manaus. Polícia Federal e Receita Federal combatem lavagem de dinheiro decorrente do contrabando de cigarros. Foram cumpridos mandados em residências de pessoas físicas e sedes de pessoas jurídicas no município de Sorocaba, no interior de São Paulo. Foi movimentado, com a lavagem de dinheiro, valor em torno de R$ 6 milhões. Rio terá política de fornecimento de canabidiol pelo SUS. No Brasil, o tratamento foi liberado pela Anvisa para 12 tipos de doenças. No entanto, a produção local é proibida, o que faz com que o produto precise ser importado. SEDAI conclui com antecedência a manutenção do sistema Guandu. Manutenção é parte da preparação para o verão, período em que a demanda por água aumenta. O serviço mobilizou mais de 500 profissionais, entre engenheiros e agentes de saneamento. Navio petroleiro tomba no Rio Amazonas. O local é apontado como ponto crítico para a passagem de grandes navios, devido à seca que atinge o estado. A navegação na região não foi afetada e não há previsão de retirada da embarcação. Desenrola já renegociou R$ 29 bilhões em dívidas. Segunda fase do programa contempla negociações de dívidas negativadas de 2019 a 2022, e cujo valor, atualizado, seja inferior a R$ 20 mil, aí incluídas dívidas bancárias e contas atrasadas. Diese, cesta básica fica mais cara em 9 capitais em novembro. Cesta mais cara foi encontrada em São Paulo, por R$ 749,28.
No Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores foram registrados em Aracaju e João Pessoa. Superávit das contas públicas cai 45,4% e fecha outubro em 14,8 bilhões de reais. No mesmo período de 2022, o resultado chegou a 27,095 bilhões de reais. Em 12 meses, contas acumulam déficit primário de 114,184 bilhões de reais, ou 1,08% do PIB. Sorteio de hoje da Mega Sena 2665 pode pagar prêmio de 27 milhões de reais. Ciência e tecnologia. Petrobras envia sonda à margem equatorial para retomar exploração. Autorização para perfurar poços exploratórios em águas profundas da Bacia Potiguar foi concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, em outubro. Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro oferece 3.200 vagas em cursos gratuitos em dezembro. Palestras e workshops também fazem parte da programação disponível para o mês de dezembro. Novembro bate recorde de calor para o mês, e 2023 será o ano mais quente da história. Pesquisa é divulgada no momento em que governantes negociam reduzir emissão de gás carbônico na COP28, em Dubai. Rover chinês encontrou formas poligonais enterradas em Marte. O rover Zhurong, um dispositivo chinês que explorava Marte, encontrou formas poligonais no solo, que podem ter vindo da água. NASA identifica buraco do tamanho de 60 terras no Sol. Diversos feixes de radiação mais fortes que o habitual saem dessas aberturas. Esportes. Fluminense divulga a lista de jogadores inscritos para o Mundial de Clubes. Na relação, o técnico Fernando Diniz precisou escolher 23 jogadores e cortou nomes importantes. Lionel Messi é eleito atleta do ano pela revista Time. Esta é a primeira vez que um jogador de futebol masculino recebe esse prêmio. Craque argentino já havia conquistado sua 8ª bola de ouro na carreira. Supremo Tribunal Federal nega recurso ao Flamengo. Mantém Sport campeão de 1987 e São Paulo com Taça das Bolinhas. STF não dá seguimento a recurso extraordinário do rubro-negro carioca. Instituída em 1975, a Taça das Bolinhas seria entregue ao primeiro clube que ganhasse o Brasileirão 3 vezes seguidas ou conquistasse o campeonato 5 vezes alternadamente a partir daquele ano. Notícias internacionais. Putin chega aos Emirados Árabes, em uma rara viagem ao exterior após o início da guerra na Ucrânia. Presidente da Rússia tem um mandado de prisão internacional em aberto contra ele por crimes relacionados ao conflito. Ucrânia diz ter eliminado 1.270 soldados russos no fronte em apenas um dia. Estado-Maior ucraniano afirma que este é um dos maiores números diários de baixas desde o início da guerra. Sudão. Negociação entre as partes termina novamente sem acordo, com o exército e as paramilitares forças de apoio rápido prosseguindo com campanhas militares que têm causado uma grave crise humanitária. Falta de progresso nas conversas acabou com esperanças de resolução do conflito que já provocou o deslocamento de mais de 6,5 milhões de pessoas. Tiroteio em Universidade de Las Vegas deixa ao menos 3 feridos, diz polícia. Atirador é morto. Ataque aconteceu na Universidade de Nevada, na tarde desta quarta-feira, dia 6. Venezuela critica Guiana por aceitar presença do Comando Sul dos Estados Unidos em Essequibo. Executivo venezuelano condenou as declarações do presidente Ali, que informou que as forças de defesa estão em alerta máximo. Chanceleres de Venezuela e Guiana conversam em meio a tensões sobre Essequibo. Os ministros das Relações Exteriores Ivan Gil e Rio Todd acordaram manter os canais de comunicação abertos. Corte Interamericana pede que Peru não liberte o ex-presidente Alberto Fujimori. Justiça Continental quer analisar se país andino está cumprindo todas as condições das sentenças anteriores. Texto preliminar da COP28 indica a eliminação dos combustíveis fósseis. Documento servirá de base para as negociações do documento final do encontro, que deve fazer uma avaliação do combate às mudanças climáticas a partir do Acordo de Paris. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1676, é determinada a velocidade da luz pelo astrônomo dinamarquês Ole Remer.
Em 1703, a Grande Tempestade de 1703, a maior tempestade já registrada na parte sul da Grã-Bretanha, atinge a costa e 9.000 pessoas morrem. Em 1732, a Royal Opera House é inaugurada em Covent Garden, Londres, Inglaterra. Em 1842, acontece o primeiro concerto da Filarmônica de Nova York. Em 1866, abertura da navegação do rio Amazonas e seus afluentes e do rio São Francisco aos navios mercantes de todas as nações. Em 1917, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial e declaram guerra contra o Império Austro-Húngaro. Em 1922, o Parlamento da Irlanda do Norte vota para permanecer como parte do Reino Unido e não se unir à Irlanda do Sul. Em 1940, no Brasil, o presidente Getúlio Vargas promulga o Código Penal Brasileiro. Em 1941, Segunda Guerra Mundial, ataque a Pearl Harbor. A Marinha Imperial Japonesa realiza um ataque surpresa à frota do Pacífico dos Estados Unidos e suas forças aéreas do Exército e da Marinha em Pearl Harbor, Havaí. Em 1970, o embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Enrico Boucher, é sequestrado no Rio de Janeiro. Em 1972, lançamento da Apollo 17, a última missão lunar da Apollo. A equipe tira a fotografia conhecida como The Blue Joyride, quando a espaçonave sai da Terra. Em 1976, é criada a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Em 1987, o Plano Piloto de Brasília é declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Em 1988, o primeiro transplante simultâneo bem-sucedido de coração e pulmão em um único receptor é realizado em São Paulo, Brasil. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.